Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre equações diferenciais. Dando prosseguimento, então, multiplicando o fator integrante em ambos os lados da igualdade, nós temos dw dx aqui multiplicado por mil de x, mais mil, letra grega mil no formato minúsculo, aqui p barra de x w igual a 1000 de x q barra de x. Muito bem. Então, substituindo, nós temos x multiplicado por dw dx mais o 1000 é x. O p barra é 1 dividido por x multiplicado por w. Aqui também x multiplicado por 1 dividido por x. Então, como resultado, nós temos x dw dx mais w igual a 1. Esta é a equação diferencial. Vamos tratá-la adequadamente. Vamos escrever muito bem, então agora vamos escrever a seguinte expressão. Vamos aqui calcular a derivada em relação a x aplicada sobre x multiplicado por w. Isso é a derivada de x em relação a x multiplicado por w mais x multiplicado pela derivada de w em relação a x. Essa derivada de x em relação a x é igual a 1, conforme estabelecido pelas propriedades do cálculo diferencial e integral, de modo que nós temos derivada em relação a x, aplicado aqui sobre x multiplicado por w, isso é w mais x multiplicado por derivada de w em relação a x. Nesse caso, então, podemos reescrever esta expressão como derivada em relação a x aplicada sobre x multiplicado por w, isso igual ao número 1. Ótimo. Então, vamos aplicar a integral em ambos os lados da igualdade. Derivada em relação a x aplicada sobre x multiplicado por w dx, integral de dx. Então, isso é conforme estabelecido pelo cálculo diferencial e integral. Esta primeira integral é x multiplicado por w mais c1. E essa integral é uma integral de x elevado a 0 dx, que é igual a x elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1 mais c2. Então, nós temos x multiplicado por w mais c1 igual... C1 é uma constante numérica advinda e proveniente do cálculo da primeira integral. Aqui, x elevado a expoente 1 é x, dividido por 1 é o próprio x, mais c2. Então, vamos escrever... tentar encontrar a solução. Então, nós temos x multiplicado por w menos x igual a c2 menos c1. Esse c2 menos c1 nós vamos defini-lo como c3. Então, x, se pusermos em evidência o x, w menos 1, ou vamos manter x multiplicado por w menos x igual a c3. Então, aqui nós podemos escrever, podemos multiplicar por 1 dividido por x em ambos os lados da igualdade. Então, nós temos w menos 1 igual a C3 dividido por x. Isso significa que W é igual a 1
mais C3 dividido por x. Então essa é a forma da função W. Muito bem. E nós sabemos que essa sendo a forma da função W, essa função W é a solução da seguinte equação diferencial. Vamos buscá-la aqui. Esta é a solução da equação diferencial da seguinte equação diferencial, a saber, x multiplicado por dw dx mais w igual a 1. Ótimo. A questão é que nós vamos substituir o w considerando a prévia mudança de variáveis realizada, vinculada ao nosso método. Então, vamos aqui disponibilizar agora W sendo 1 mais C3 dividido por x, e W nós mostramos que é igual a y elevado a 1 menos n. A questão é que n é igual a 2, isso implica que W é igual a y 1 menos 2, que é igual a y elevado a menos 1. Então, substituindo, nós temos y elevado a menos 1 igual a 1 mais C3 dividido por x. E isso pode ser reescrito da seguinte forma. Multiplicar por y em ambos os lados da igualdade. Então, nós temos 1 igual a y mais y C3 dividido por x. Então, nós podemos, se pusermos o y em evidência, temos 1 mais C3 dividido por x igual a 1. Isso significa que y depende de x é igual a 1 dividido por 1 mais C3. C subíndice 3 é uma constante numérica advinda dos processos de integração. Então, eis aqui a função a ser considerada. Então, este y de x é, então, uma solução da seguinte equação diferencial. Vamos verificar. Então, vamos voltar aqui, y de x. Vamos verificar se está tudo correto. É igual a 1 dividido por 1 mais C3 dividido por x. Esta solução esta função é solução da equação diferencial apresentada inicialmente, escrita como dy dx menos, vamos tentar buscar, menos y dividido por x igual a menos y elevado a 2 dividido por x. Então, se de fato vamos fazer aqui um teste para verificarmos a coerência dessa solução, dessa função com o seu status de solução desta equação diferencial. Então, nesse caso, vamos substituir y de x nesta equação diferencial. Como fazê-lo? Vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.